Nós lemos a palavra do Senhor no Salmos de número 1, a partir do verso 1 a seguir, né, que o salmista escreve dizendo: bem-aventurado, né, falando da bem-aventurança. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, e nem se assenta, nem se detém ou se assenta no caminho dos escarnecedores, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, que é a palavra ímpio? Para ímpio significa todos aqueles que conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. Porque muitas pessoas, quando se fala ímpio, o primeiro pensamento da pessoa já vai logo lá numa pessoa que está num bar, já vai logo lá numa pessoa que está na balada, já vai logo lá numa pessoa que está na prostituição, nos maiores prostíbulos. Não, muitas das vezes o verdadeiro ímpio está dentro da igreja. Muitas vezes o ímpio pode ser eu, pastor. É por isso que temos que ter cuidado, para nós não se tornar como ímpio. Porque existem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas é ímpio, fica com pecado de impiedade, fica com pecado de iniquidade. O que é iniquidade? É pecado repetitivo. Eu peço perdão pelo pecado e eu volto a fazer o mesmo pecado. Eu peço perdão, meu Deus, me perdoa por esse ato que eu cometi. Aí depois, no outro dia, eu volto, ou no mesmo dia, fazer o mesmo coisa, pecar o mesmo pecado. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o que tem de escarnecedores no meio da terra? O que tem de escarnecedores até mesmo no meio das igrejas? Pastor, e o que significa essa palavra escarnecedor? Alguém sabe o que significa escarnecedor? Escarnecedor é uma pessoa zombador, é uma pessoa sem respeito, é uma pessoa sem moral, é uma pessoa sem postura, é uma pessoa sem ética. Você fala uma coisa, ele fala duas. Você fala 2, 3, ele fala 10, fala 20. É uma pessoa que não tem controle na sua boca, não tem controle na sua língua, não tem respeito com ninguém, não tem respeito com o crente, não tem respeito com a igreja, não tem respeito a pai, não respeita a mãe, não respeita irmão, não respeita filho, não respeita a filha, não respeita a ninguém. São pessoas zombadoras. E nem Jesus se livrou dos zombadores. Jesus, quando ele estava crucificado naquela cruz do Calvário, o que tinha de zombador no pé da cruz, mano? O que tinha de zombador? Primeiro zombador tinha um do lado dele, da esquerda. Esse tu é fiel mesmo? Tu salva? Então salva a ti mesmo e salva nós também. O da direita disse assim, por um dino, diz assim: olha, quando tu vai falar um negócio desse, esse aí é inocente. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não merecia estar aqui. Aí quando eles estavam fechando os olhos, ele disse assim: pai, lembra-te de mim quando estiver no meu paraíso, no teu paraíso. Aí o Senhor disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, ainda hoje tu estarás comigo na glória. Mas antes de Jesus falar para o da direita, que se arrependeu, de última hora, tinha um da esquerda que estava zombando, tinha um que estava blasfemando, tinha um que era escarnecedor. Porque o que está cheio de escarnecedor, irmão. E o escarnecedor é uma pessoa difícil de lidar, porque é complicado. Você, por mais que fala, mas não ouve, não põe em prática. E o escarnecedor pode estar sofrendo, pode estar na pata, pode estar nas últimas, pode estar morrendo, mas ele não quer saber, porque ele é um escarnecedor. O ladrão da esquerda, o que acontece? Ele estava sendo crucificado, ele estava do lado do dono da salvação, ele estava sendo crucificado ao lado da salvação, ao lado de Jesus, e mesmo assim sofrendo na cruz, sendo apanhando na cruz, e mesmo assim zombador, irmãos. Tem gente que está em miséria, mas ainda não deixa de zombar, não deixa de blasfemar. E quando o salmista assim fala: bem-aventurado o varão que não se assenta na mesa dos escarnecedores, a Bíblia não está dizendo que você tem que se afastar daquelas pessoas que são descrentes, não. Não é isso. Por exemplo, você chegar num lugar, aquelas pessoas estão bebendo ali, se assentar e você não
compartilhar com o que eles estão compartilhando. Está bebendo, você não beber. Está fumando, você não vai fumar. Está falando mal do outro, você não vai falar. Está criticando, você não vai criticar. Está zombando, você não vai zombar. Porque o que tem de gente que zomba dos crentes, irmão? O que tem de gente que zomba da igreja? O que tem de gente que zomba do Senhor? Mas até quando? Até quando vai zombar do Senhor? E o Senhor vai deixar impune? Porque o Senhor não vai deixar ninguém impune. E muitas das vezes, quando se trata de zombadores, de escarnecedores, está dentro de muitas igrejas no mundo geral, irmãos. O que você vê de pessoas crentes mesmo, que zombam da palavra de Deus, que não crê mais que Jesus Cristo está voltando, que não crê mais que o Senhor vai voltar, que não crê mais no Espírito Santo, blasfema do Espírito Santo. Alguém está falando em mistério, alguém está falando em línguas, mas o zombador está ali do lado, o escarnecedor está ali do lado. Para quem está falando isso? Ninguém entende, mas não é para o diabo entender mesmo não, irmão. As línguas estranhas não é para o diabo entender mesmo não. As línguas estranhas é você conectado só você e Deus. É Deus e você. É você e os anjos do Senhor. É você e a presença do Senhor. E mais ninguém. Satanás não entende. Ninguém vai entender. A igreja não vai entender. Somente o Senhor vai entender. E se Deus quiser que alguém entenda dentro da casa dele, Deus levanta o intérprete. Deus levanta um com dom de interpretação. Alguém está falando em língua e o dom de intérprete está interpretando. É assim que Deus faz. E não se assentar na mesa, ou seja, não se assentar nas rodas. É sair do meio da roda. É sair do meio de panela. É sair do meio de contenda. É sair do meio do disse-me-disse. É sair do meio de meninice e entrar no meio da presença de Deus. Entrar no trono de Deus. Levantar as mãos e dizer: glória ao meu Deus que é fiel. Eu sou fiel por ser crente em Jesus Cristo. Eu sou feliz por estar na presença do Senhor. Por estar fugindo do mal. Está fugindo da presença do mal. E o que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado é feliz. É feliz o varão ou a varoa que foge, que não anda segundo os conselhos, porque o diabo está aí aconselhando. O adversário, olha só, irmão, se tem uma coisa que o diabo sabe é aconselhar. Se tem uma coisa que o inimigo sabe é dar conselho ruim. Conselho bom, conselho do Senhor, são poucos que vêm dar o conselho bom. Só vem conselho ruim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, irmãos. Porque o ímpio, ele perecerá nos seus próprios caminhos, na sua própria impiedez, na sua própria tolice. Ele vai ficar, não vai subir, se não se arrepender em Cristo Jesus. Olha só a prova disso. Isaías capítulo 30, que vai dizer o profeta Isaías capítulo 30. Nós vamos ler para nós entendermos a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se falar de conselho, meus amados irmãos, nós temos que ir pelo conselho do Senhor. Nós temos que ir pelo conselho da Bíblia Sagrada. Porque se tem um que vai aconselhar mal, que o diabo ele levanta para dar conselho mal, são pessoas rebeldes. São pessoas que não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a verdade. Você está aqui na casa de Deus, é porque você tem compromisso com a verdade. Você está aqui hoje, você saiu da sua casa, não sai ninguém da sua casa que não queira um compromisso com a verdade. Não vai sair ninguém da sua casa para a igreja de Cristo Jesus que não esteja interessado em aprender a verdade de Cristo. Mas o diabo ele não quer ver você com compromisso com a verdade. Ele não quer ver você dando glória a Deus. Ele não quer ver você dando aleluia. Ele não quer ver você feliz. Ele não quer ver você alegre. Ele quer ver você ouvindo conselhos do diabo. Aí Isaías 30 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim. Aqui foi o Senhor que estava falando. Aqui foi o próprio Jesus que estava falando. O próprio Senhor falando na boca, através da boca do profeta e messiânico Isaías. Olha só. Ai dos filhos rebeldes, diz quem? Pastor Cleiton?
Não, diz quem? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tomaram conselhos, mas não de mim. Porque tem uma, olha só, irmãos, o rebelde ele ouve conselho de todo mundo. Agora, se tem uma coisa que tira o crente, faz o crente ficar rebelde, é ter dois senhores. Que é dois senhores? A Bíblia diz que não podeis servir a dois senhores, que há de alegrar um e entristecer o outro, há de entristecer o outro e alegrar o outro. Aí a pessoa tem um pastor, tem uma liderança, daí a pouco já tem outro pastor lá, tá de conversa com o outro. Aí o outro tá dizendo, meu pastor falou isso, é verdade. Aí o outro já querendo puxar, aí não, isso aí tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Está sendo liderado por dois pastores, ou mais pastores. É a mesma coisa, o membro congrega numa igreja e está ouvindo conselho de outra membresia. Na minha igreja é a benção, lá é muito bom, vamos para lá. Não, na minha também está a benção de Deus. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. É por isso que nós devemos tomar cuidado de não estar ouvindo conselhos que não vêm do Senhor. Porque não é todo pastor, irmão, que tá na bondade do Espírito para pregar a verdade de Cristo, não. Não é todo pastor que está cheio do Espírito Santo de Deus, não. Porque tem pastores que estão cheios mais do diabo do que de Deus. É lobo disfarçado de cordeiro. Aí diz assim, ó, e que se cobrir com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que desce ao Egito, sem perguntarem a minha boca. O Egito, que era Egito, irmão? O povo do Egito fazia o quê? O povo lá estava no pecado, estava lá fazendo tudo que era errado. Então ele vai para um lugar sem consultar a Deus, sem consultar ao Senhor. Porque olha assim, ó, que se cobre de uma cobertura espiritual, que não é do Senhor Jesus, que não vem do seu liderança também, mas vem de outros que é do diabo. É por isso que o Salmos primeiro está falando. Não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Porque está aí, irmão, cheio de escarnecedores, cheio de pessoas com iniquidade, de engano, de prostituição, enganando a si mesmo, achando que está enganando a Deus. E tem uma coisa, aprendendo com aqui o Salmos 1, Isaías 30. É não se cobrir com cobertura espiritual que não é de Deus. O que é isso? Se nós não tiver cuidado, aqui a palavra do Senhor está alerta, se nós não tiver cuidado, irmão, o diabo ele convence muito mais, com mais facilidade do que a palavra de Deus. Sabia? Porque tipo assim, você para ler a palavra de Deus, para você entender a palavra de Deus, é com leitura, jejum e oração. Para você entender, você tem que ficar pedindo discernimento a Deus, para Deus abrir o teu discernimento. E para receber as coisas do diabo, não precisa nem buscar não, irmãos. Não precisa nem ir longe não. Para ouvir uma conversa, não precisa ir longe. Não precisa sair de casa. É só pegar o telefone, é só mandar uma mensagem, é só abrir o zap lá, já está caindo o espírito do diabo. Então, o diabo já está usando dentro de casa, sem precisar sair da cama, sem precisar sair da mesa de casa. E ele já está usando. Então, por isso nós devemos tomar nosso cuidado. E principalmente, com pessoas que eram do grupo de adoradores e saíram da presença de Deus, foram para outro lugar, não quiseram estar do seu lado. Aí diz assim, eu saí porque eu não gostei, não me dei bem, não sei o que. Se deu bem não foi com o pastor, não estava se dando bem, não era com a igreja, não estava se dando bem, era com uma palavra de Deus. Porque o rebelde, irmão, quando sai com rebeldia, dizendo, pondo culpa em igreja, pondo culpa em A, pondo culpa em B, é bom de dizer, é porque eu não tenho vergonha na cara e não tenho compromisso com Deus, com a verdade de Cristo. Porque a igreja de Cristo tem que pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta do lado. E ela penetra, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. E ela junta. Porque, olha só, o poder da palavra de Deus, irmão, tem o poder de cortar dos dois lados. Mas cicatriza. Penetra, vai lá dentro do coração do homem. Ajunta.
e transforma o coração do homem. E faz um homem uma nova criatura, faz uma mulher uma nova criatura. O crente em Jesus Cristo está passando a dificuldade que estiver passando, ele está adorando a Deus. Você vê que no passado, obreiro, o povo passava luta, era dentro do meio ali do povo deles mesmo, passava luta. E o diabo levantava outros exércitos para guerrear contra eles. Mas eles desistiam? Não. Eles lutavam lá mesmo no seu lugar. Eles lutavam pelo seu lugar. Estava afronta ali tentando tomar a terra, e ele estava lutando pela sua terra. E o crente não luta pelo seu lugar. O primeiro problema que vem dentro da igreja quer fugir da igreja. Eu não vou mais congregar naquele lugar. Eu não vou mais estar naquele lugar. Olha só. E uma das coisas que eu estive lendo Bíblia, revirando Bíblia, examinando a Bíblia, estudando, fuçando mesmo, entrando em Gênesis, Apocalipse, eu vi várias igrejas. As 7 igrejas de Adas, a primeira igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia. Eu vi várias igrejas, as igrejas de Corinto, mas eu nunca vi na Bíblia Sagrada falando de um crente. Ele diz: desanimou do lado, eu vou para Filadélfia. Eu sou desanimou do outro lado, eu vou para Sardes. Desanimou da Sardes, eu vou para Tiatira. Eu vou para a igreja de Corinto. Não! Ele estava ali sofrendo, lutando, passando perseguição, mas ele estava firme na rocha, que era Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque quem está com o objetivo em Cristo, quem está orando em Cristo Jesus, passa o vendaval que passar, ele vai suportar. Imagina Daniel lançando naquela cova do leão. Ah, será? Imagina se Daniel fosse eu. Ah, pastor Cleito foi jogado na cola. Já eu morria logo, eu já comia logo. Porque a fé era pouca, a oração é pouca, a consagração é pouca, o jejum é pouco, a vigilância é pouca. E Daniel tinha vigilância, Daniel andava em jejum, Daniel andava em oração. Aí a pessoa já pega logo de tá passando por luta, aí diz assim: assim como Deus fez com o Daniel, vai fazer comigo, tu vai fazer o que Daniel fez? Vai sofrer o que Daniel sofreu? Vai orar 3 vezes ao dia como Daniel orava? Daniel orava 3 horas ao dia. Imagina quantas horas era cada oração de Daniel para ser sofrido, ser lançado lá naquela fornalha ali, naquela cova do leão, e não ser tragado pelo leão. Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, vai me livrar. Será que está preparado para ser jogado também na fornalha? Que nem aqueles 3 jovens? Será que ora que nem eles? Será que vai negar, deixar de adorar o bezerrão? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não trocaram a adoração. Eles não trocaram a adoração do Deus vivo pela adoração a homem, a Nabucodonosor. Nabucodonosor não é Deus verdadeiro. Nabucodonosor não salva. Estalta não salva. Maria, São Francisco, São Antônio e São José não salva. Quem salva é Jesus. Quem salva é o Senhor. Ele estava adorando a um bezerro de ouro, que representa uma imagem de escultura. E Deus abominou isto, porque é abominável aos olhos de Deus. O ímpio aconselha: tem nada não, isso aqui é apenas uma lembrança de alguém santo. Santo é Deus, mas tem que se lembrar, é de Deus. É daquele que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Não é estar ouvindo conselho de ímpio, não. Se deter na roda de escarnecedores, não. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Alguém já sabe que é escarnecedor agora? Glória a Deus. O ímpio, se não tiver cuidado, eu posso ser ímpio. Se eu conhecer a palavra e não obedecer a palavra, eu sou ímpio. A partir do momento que conhecemos a palavra e não praticamos, somos ímpios. E escarnecedor é isso, zombador. Porque tem gente zombador. Zombador, sem respeito, sem moral e sem postura. Que não tem respeito a nada, principalmente a Deus. Amém? Estamos de pé, vamos orar a Deus.
clamar o nome de Jesus Cristo, que é fiel e poderoso, e irmos para nossos lares, adorar a Deus em nossa casinha também.